Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Rosemary Bernieri de Souza. Estou apresentando para a disciplina de Políticas Linguísticas para o Multiculturalismo, de responsabilidade do professor Gilvan Miller de Oliveira. O texto escolhido é o capítulo 9 do livro de Hood e Johnson, que tem como título Métodos de Pesquisa em Política e Planejamento Linguístico, um guia prático. O capítulo 9 tem como tema a análise do discurso em sala de aula como lente sobre processos políticos linguísticos em educação, de Marilyn Martin Jones. A autora introduz o seu capítulo dizendo que a pesquisa crítica sobre discurso em sala de aula multilingüe tem sido estabelecida desde a década de 90, com autores como Arthur Canagaraja, Eller e Martin Jones, Jave, Lin e Martin, Martin Rojo, Martin Jones e Eller, e todos eles então desenvolveram pesquisas nessa área desde então, contribuindo para a releitura da investigação sobre a política de linguística na educação e para redefinir a natureza e o âmbito da investigação em salas de aulas multilingües. Combinando a descrição detalhada e análise das práticas discursivas em salas de aula com a etnografia, então os objetivos são de analisar essas práticas discursivas no contexto dado, associando então ao estudo etnográfico. Desse modo, fornece insights detalhados sobre as maneiras pelas quais alunos e professores em diversos contextos multilingües interpretam, respondem ou assumem uma posição particular em relação à política linguística e educação. Ou seja, as maneiras pelas quais a política no papel é traduzida em prática comunicativa nas ações do dia a dia da sala de aula. Além disso, busca identificar maneiras específicas como alunos e professores utilizam diversos recursos semióticos, além dos linguísticos. A autora passa então a situar o campo historicamente e diz então que a pesquisa da interação em sala de aula multilingüe foi desenvolvida no campo da antropologia na década de 1980. Então foi isso na América do Norte. Isso surgiu, na verdade, de uma onda de preocupação nas décadas de 70 e 80 sobre a educação de crianças de grupos linguísticos minoritários e de comunidades indígenas. Já nos anos 90, outras mudanças marcavam o cenário da sociolinguística e da antropologia linguística, que adotavam uma perspectiva crítica na pesquisa sobre a linguagem na vida social. E essas mudanças epistemológicas nesse campo, concebiam a língua como uma forma de ação social que favorecia a pesquisa de natureza qualitativa e interativa, e por isso o interesse nesse contexto. As pesquisas foram construídas sobre fundamentos conceituais e metodológicos estabelecidos por estudiosos que trabalhavam em diversas linhas distintas, embora interrelacionadas. Todas visavam então esse trabalho linguístico interpretativo e incluíam então a etnometodologia de Merham, a microetnografia de Erickson, a etnografia da comunicação de Himes, a sociolinguística interacional, especialmente o trabalho de Campers, sobre a contextualização e mudança do código de conversação, e a sociologia da interação face a face de Goffman. Alguns desses estudos foram compilados na obra de Eller e Martin Jones, de 2001, e a maior parte, então, dos trabalhos desenvolvidos faz uso da pesquisa crítica interpretativa em salas de aula multilingües, em contextos pós-coloniais, na África e Ásia, ou em contextos de línguas minoritárias, no Canadá e na Europa. Por exemplo, na França, no Canadá, na Córcega, na Catalunha. O Canadá seria em Quebec. E esses pesquisadores, desses cenários, estavam cientes do fato de que a formulação de políticas de linguagem
no nível de políticas nacionais ou regionais, estava, nesse tipo de política, né, estava embutida relações de poder assimétricas entre grupos sociais e foi sustentada por diferentes discursos sobre educação no contexto da diversidade linguística e cultural. Então, esses autores que eu já citei anteriormente desenvolveram uma abordagem etnográfica crítica ao se engajarem explicitamente na teoria social, teoria pós-colonial ou o trabalho de teóricos sociais franceses. Por exemplo, temos em Heller, 1999, ela focou em duas maneiras pelas quais as escolas operam como instituições ligadas ao Estado. Ela fez, então, uso de, tomando conceitos de Bourdieu, 1991, como ponto de partida, e foi uma das pioneiras na construção dessas teorias. Para ela, então, para Heller, esses espaços, essas instituições servem como espaços para as línguas nacionais e oficiais, para serem difundidas enquanto práticas linguísticas de uma linguagem legítima, e aí ela toma esse conceito de linguagem legítima de Bourdieu, e também serve de espaço para categorizar e selecionar alunos por meio de avaliações de desempenho, a fim de fornecer-lhes credenciais para o mercado de trabalho. Ou seja, uma prática elitista, né? Você seleciona aqueles que se destacam e geralmente não aqueles que são usuários de línguas minoritárias. Já Martin Rojo, em 2010, falou sobre o papel da escola na regulação do acesso a diferentes tipos de programas, que não é um pouco, né, não é tão diferente. Ela fez então um estudo e constatou que o acesso é restringido aos jovens que têm espanhol como segunda língua. Nesse estudo dela foi num contexto espanhol. Considerando as contribuições de noções como capital simbólico e língua legítima do modelo de Bourdieu, notamos que elas foram muito importantes, foram relevantes para refletir os processos dos estudos que foram realizados nesse contexto e com esse foco. Entretanto, a autora aponta algumas fraquezas do modelo de produção cultural de Bourdieu, de quem essas noções de capital simbólico e língua legítima foram adotados. Ela sugere que, ao passo que Bourdieu considera o poder simbólico como algo que satura a consciência e permanece incontestado, os trabalhos realizados sugerem a possibilidade de construir interacionalmente uma agência que desafie e mesmo modifique a ordem institucional e social. E quais são os contextos dessas pesquisas? Então, a escolha de contexto de pesquisa, de análise discursiva em sala de aula, é bastante ampla, né? Envolve escolas públicas, privadas, programas universitários de educação profissional, o EJA, por exemplo, também, educação de adultos, né? Na verdade, é uma microesfera ali a ser investigada. A pesquisa analítico-discursiva em salas de aula também focaliza a atenção nas diversas maneiras pelas quais determinados modelos de programas de ensino em línguas, por exemplo, o que foi contestado já, o de imersão em dupla língua, educação bilíngue de transição, por exemplo, são realmente traduzidos em práticas comunicativas cotidianas. Um exemplo, então, que eu vou trazer é o exemplo de Mehria. Acho que é assim que pronuncia. Ele, desde que esse tipo de contexto de ensino de língua no Canadá em meados do século XX, que era o contexto de imersão, que defendia o uso exclusivo da língua-alvo. Não podia-se, nesses contextos, falar em língua materna, né? Entretanto, esse trabalho de Mehria mostrou as formas nuançadas em que o inglês e o espanhol eram usados em diferentes práticas e atividades em sala de aula de alunos do nível primário que aprendiam inglês como L2 na Colômbia. Ou seja,
Lembram do poder simbólico? Pois bem, esse autor, né, ele investiga e identifica que, na verdade, mesmo que a regra, o programa, o modelo dite há de se falar somente a língua alvo, isso não acontece em sala de aula. Há uma negociação e isso foi verificado então nesse estudo. O ponto de partida para qualquer estudo de processo de política linguística que inclua uma análise detalhada de práticas interacionais multilingües em sala de aula é, portanto, um contexto político particular. E nesse contexto, a pesquisa pode tomar a forma de um estudo de caso único, por exemplo, uma classe, ou alternativamente, um elemento de contraste pode ser incorporado ao design da pesquisa. Por exemplo, vamos incluir uma aula ou mais um professor dentro da mesma turma. E então essas semelhanças e diferenças serão comparadas nas práticas dos discursos multilingües e isso pode ser explorado então. Ao projetar então e conduzir uma pesquisa desse tipo, o objetivo é fornecer uma descrição detalhada dos processos políticos em ação nas salas de aula, dentro desses contextos estabelecidos. Cabe ao pesquisador e aos pesquisados delimitar qual seria o plano de ação, ou o contexto também. Para criar um bom projeto de pesquisa dentro desse contexto, e de qualquer outro, perguntas pertinentes são o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer empreendimento desse tipo. A autora diz que em pesquisas de natureza crítica, sempre haverá uma pergunta: por quê? Uma que antecipe a construção de uma explanação explicativa e uma que sinalize a intenção do pesquisador de investigar o significado social e ideológico mais amplo das práticas observadas, interpretadas e analisadas na sala de aula. Então, no que concerne à criação de um projeto de pesquisa nesse campo, algumas perguntas são o ponto de partida e elas não são estáticas, certo? Nem fixas. Elas devem ser guiadas pela natureza das relações entre pesquisador e pesquisados e também pelo conhecimento que se tem, né, do estado da arte. Para esse ponto de início de pesquisa, nós temos então a proposta de Johnson, de 2009, que é um estudo aprofundado do discurso de sala de aula multilíngue. Ela, consequentemente, será de natureza multicamadas e, portanto, combinará a análise do discurso de sala de aula com a etnografia, como já foi dito anteriormente. Na proposta de Johnson, a fim de reconceitualizar a implementação da política linguística, apresenta então 3 processos interligados: a criação, a interpretação e a apropriação de políticas. Na verdade, é criação política, interpretação política e apropriação de políticas. Vejamos a tabela a seguir. Então, temos aqui a tabela 9.1, é um modelo holístico que não deve ser seguido estritamente, mas ele nos guia a uma elaboração de um projeto de pesquisa em torno desse conjunto tripartite de criação, interpretação e apropriação política. Vamos nomear A, B e C, colunas 1, 2, 3, 4 e 5. A criação política, então, envolve a produção de textos políticos com os atores sociais envolvidos, o tipo de discurso que são selecionados ou que são, né, nesse momento emergem e o contexto institucional. As perguntas sobre interpretação política, então, levam ao entendimento da política e ideologias linguísticas de diferentes atores sociais envolvidos e numa esfera macro pelos praticantes da educação local, administradores, diretores, gestores, professores, e numa esfera mais micro
entre professores e alunos. Com relação à apropriação política, nós temos então que as perguntas devem gerar em torno dessas práticas discursivas multilingües em uma ou mais salas de aula, né, dependendo de quantos, se uma, se duas salas, se um professor, se dois professores, não. Aqui é que estaremos analisando, então, fazendo que tipo de perguntas são necessárias para discutir essas práticas de sala de aula. Na verdade, elas envolvem também, não só isso, né, mas uma investigação sobre o contexto, sobre os recursos linguísticos e semióticos, dos repertórios, o fluxo e o refluxo da comunicação em sala de aula. Na coluna 2, então, temos os métodos de geração de dados, que basicamente são os mesmos aqui para a criação e interpretação política, ou seja, pesquisa arquivística, compilação de documentos, entrevistas de elite. Eu acho que a tradução não é isso, mas gostaria de esclarecimento a respeito. A observação participante, quando possível, quando necessário, as notas de campo sempre, né? Com um estudo com base de cunho etnográfico, sempre precisa das notas de campo e observação, além da participação ativa, né? Então, também aqui as entrevistas com atores, a observação e as notas de campo. Nesse momento aqui é que se complexifica um pouco, porque estamos falando de gravação, de imagem, direito de imagem, os documentos, se serão concedidos ou não, fotografias, né, da paisagem linguística, ou seja, da sala de aula, do contexto, e esses métodos de geração de dados, na verdade, necessitam de consentimento dos participantes. Então, vai tudo depender de que acordos são feitos, em que momentos serão destinados a isso, enfim. São várias questões, né, que envolvem esse tipo de coleta ou geração. Com relação à coluna 3, as considerações éticas e a pesquisa e posicionamento do pesquisador, elas são única, né, para todos os campos, para todos os elementos aqui, os aspectos a serem observados. Então, considerações éticas e reflexão sobre os posicionamentos do pesquisador, do pesquisado, em todos os aspectos do trabalho empírico, seja face a face ou online. É claro que a depender do tipo de método e de geração de dados, também vai ter um tipo de dados gerados, né? Então, documentos políticos podem ser criados, transcrições de entrevistas, notas de campo, transcrições de diferentes episódios de interação em sala de aula, né? Lembrando que há todos os recursos semióticos que os pesquisados utilizam, ou que o pesquisador também utiliza, né? E cópias dos materiais. Nessa coluna 5, aqui, a depender do tipo de pesquisa, haverá também uma interpretação e análise dos dados. Mas, enfim, o que ocorre aqui, temos vários dados gerados, né, em vários aspectos, e com isso precisamos de análises interpretativas bem específicas, que podem ser combinadas, visto que nós temos aqui análise multimodal e multicamadas. Para um desmembramento da coluna 5, sobre interpretação e análise dos dados, no que diz respeito à pesquisa sobre práticas discursivas multilingües em diferentes contextos de política, os principais objetivos em primeiro estágio de análise são identificar os tipos de conversação em diferentes atividades nas salas de aula específicas,
identificar maneiras pelas quais diferentes linguagens são usadas pelos professores e ou alunos para se engajar nesses diferentes tipos de conversa, a fim de averiguar se padrões particulares de troca entre línguas carregam significados adicionais ou mundos indexados, por exemplo, a troca entre línguas, se há um code switching, se há um code blending, como na língua de sinais, que é a sobreposição de língua falada com língua de sinais, se essas trocas carregam significados adicionais ou mundos indexados, além da sala de aula ou ideologias linguísticas mais amplas. E um quarto objetivo seria então descobrir se existe alguma conversa explícita sobre linguagens, né, de modo geral, né, com várias produções semióticas, que indexe determinadas ideologias linguísticas. Uma vez que uma descrição detalhada da padronização do discurso em sala de aula multilingüe tenha sido desenvolvida, juntamente com uma descrição da natureza, do desdobramento de significados situados em uma classe, é então possível passar para um segundo estágio crítico de interpretação e análise, que compreende então voltar a se colocar, fazer questões ou fazer perguntas. Lembrem-se do início da nossa explicação, começa-se por perguntas. Nesse momento temos então os dados à nossa frente e também vamos fazer perguntas sobre esses dados. Basicamente são: por que os dados, os padrões recorrentes de diferentes tipos de conversa são como são? O que essas práticas nos dizem sobre as maneiras pelas quais os professores e alunos dessas turmas estão se apropriando da língua? Também qual a política de educação adotada em seu programa particular? Escola, pode ser escolar, regional ou nacional. E se realmente o que está no texto político, se realmente está acontecendo dentro da sala de aula. E também quais são as implicações dessas práticas para diferentes participantes da pesquisa, alunos, professores, pais. Para concluir, é preciso dizer que as linhas de análise de dados, como aquelas que nós esboçamos agora há pouco, conduzem inevitavelmente a reflexões sobre as implicações para as políticas linguísticas na educação. Uma pesquisa detalhada pode apontar maneiras pelas quais espaços implementacionais e ideológicos para a educação multilingüe podem ser abertos. Além disso, a pesquisa em sala de aula envolve a análise do discurso e etnografia, e essa combinação é bem adequada aos objetivos de fomentar o diálogo e a colaboração do pesquisador e do pesquisado, pois envolve reflexividade e envolvimento prolongado com os participantes da pesquisa durante toda a vida de um projeto de pesquisa. Esse diálogo do pesquisador e pesquisado gera um potencial para trabalhar em prol de mudanças, que é o objetivo final de um trabalho de pesquisa nesse contexto ou qualquer contexto, né? A ideia é de que um projeto político-linguístico, né, combine como foi dito ontem, num projeto político epistemológico. Aqui está a referência bibliográfica e eu agradeço a atenção de todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.